Pipoca? Confere. Bebidas? Confere. Controle remoto? Na mão e pronto pro play. Então agora estamos entrando no Sofaverso. Sofaverso começando, voltamos para mais um episódio do seu podcast e hoje mais uma filmografia comentada e o escolhido é David Fincher e para isso eu tô com Everton. Fala pessoal, beleza? Eu tô com Anderson. Eu tô puto porque a gente não vai falar de Mind Hunter aqui. Então, aí seria mais pelo menos um tempinho do episódio, né? Não, mas a gente um outro episódio completamente diferente, pô. Eu sou o Vinícius e muito bem, querido ouvinte, estamos aqui para mais uma filmografia comentada, mais um episódio do seu querido podcast e vamos falar então de David Fincher, esse quadro que agora os meus colegas vão me ajudar. O último que a gente falou foi o Michael Mann mesmo? Sim. Nossa, faz um tempão já, então que a gente não faz uma filmografia comentada, né? Tá certo que é um episódio que dá um pouquinho mais de trabalho, né? Que a gente tem uma carreira cinematográfica pra assistir, mas não, olha só como a gente tá errado, a gente fez Rian Johnson. Nossa, eu nem lembrava do Rian Johnson, verdade. Viu só? É verdade, que foi a mais curta das filmografias. E hoje, então, a gente vai falar da filmografia do David Fincher, diretor super aclamado nos últimos muitos anos, né? Desde que começou a sua carreira, não só no cinema, mas com muitas outras coisas que ele trabalhou ali no audiovisual antes de iniciar a sua carreira nos cinemas e os filmes que ele fez, que ele entrega, que tem muitos filmes cultuados, muitos filmes lembrados, muitos sucessos, e a gente vai conversar um pouco sobre a carreira e os filmes que ele dirige. Se você está escutando pela primeira vez o Filmografia Comentada, é muito simples. Escolhemos um diretor ou diretora e comentamos os filmes que ele é o diretor, né? Que esse diretor está por trás ali de todo o mecanismo do filme, né? O cara por trás que dá a canetada final, vamos dizer assim, né? Tirando quem tem o dinheiro. Vamos lá? Vamos começar então? David Andrew Léo Fischer. Esse é o... Leo, né? Em inglês. É verdade, é Leo. Mas como nós é brasileiro, nós então mete um Léo mesmo. Então é Davi André Léo, que a gente vai ter que chamar ele daqui. Fincher. Isso. Nasceu em Denver, nos Estados Unidos, né? Em agosto de 62 e sempre a gente começa ali a conversar, eu duvido vocês adivinharem o filme que foi o pontapé inicial pra ele gostar de cinema. Não faço ideia, cara. Pelo estilo dele, algum diálogo bizarro. Né? Algum filme de Velho Oeste, mas eu não lembro o nome. Não, muito errado. Star Wars. Sempre é Star Wars. É sempre Star Wars, tá? É sempre Star Wars. É porque ele foi vizinho do George Lucas, né? O negócio assim. Também. Bem, acho é que tem aquela um pouco coisa, influência, né? Isso aí. Assistiu, se encantou, quero trabalhar com isso e desde cedo ele sempre quis trabalhar com isso, com o audiovisual de alguma forma, né? E fez a sua faculdade ali, né? Sua graduação e começou a trabalhar muito cedo com uma empresa de animação e com 18 anos ele já entrou na Light and Magic. Tá aí, ó. George Lucas, Light and Magic. E ficou vários anos lá, cara. Ele trabalhou muitos anos. Inclusive, ele chegou a trabalhar no Retorno de Jedi e no Templo da Perdição, na Indiana Jones. E ali, não sei ao certo o cargo, mas estava ali no meio da produção, já estava sentindo o ambiente, já estava desde cedo ambientado com esse universo do cinema, né? Não só o cinema, mas a produção audiovisual. Porque, posteriormente, quando ele sai da Light Magic, ele começa a trabalhar, de fato, com uma carreira que ele foi muito bem, não só recebido, mas como fez um grande portfólio, né? Que foi a publicidade, né? Os comerciais e, posteriormente, os videoclipes, né? Videoclipes, né? Que ali nos anos 80 e 90, eles tinham uma relevância muito maior do que elas têm hoje em dia, né? Sim, com certeza. E você vai ver, realmente, ele fez muito clipe. Você vai ver, tipo, a lista dos clipes que ele dirigiu é bastante coisa. Sim, artistas diversos, né? Aerosmith, Madonna, Paula Abdul, artistas de todos os gêneros e clipes muito famosos também, né? Teve uma lista não muito recente até da MTV, com 100 clipes mais influentes de todos os tempos, e acho que tinham 5 ou 6 filmes clipes que ele dirigiu. Então ele fez uma carreira ali muito bacana, né? Na parte de publicidade e dos videoclipes. Isso que também colocou ele nos holofotes, né? Para posteriormente chegar e conseguir o convite de direção para o seu primeiro longa. Vamos então para esse primeiro longa, né? Pra gente começar a discutir sobre os filmes e o pontapé inicial.
primeiro filme, depois dessa carreira já consagrada e concretizada na publicidade e nos comerciais, ele recebeu um convite da 20th Century Fox para dirigir Alien 3, filme de 1992. Uma franquia gigantesca que vinha de 2 filmes que foram sucesso de crítica, sucesso de público, com grandes diretores, e você tem uma escolha para continuar essa franquia de alguma maneira. Eu acho que a grande diferença dos outros filmografias que a gente fez é muito isso, né? Que o primeiro filme dos outros diretores era geralmente um filme pequeno, ou um pequeno trabalho, ou até uma coisa tipo de faculdade. O dele não, é a franquia Alien, tá ligado? Exatamente. Claro que um novato como o Fincher não foi a primeira opção para dirigir o filme, né? Eles tentaram ali. A 20th Fox queria fazer um terceiro filme devido ao sucesso do segundo, então tentaram o Ridley Scott novamente, tentaram o James Cameron, tentaram outros diretores, mas não conseguiram. O James Cameron tava ocupado fazendo um outro filme, pequenininho, filme chamado Exterminador do Futuro 2. Então, complicado, né? A agenda não batia, né? Mas eu só vou adiantar que eu me recuso a falar desse filme, porque pra mim esse filme não existe. Então, não só pra você ele não existe, como pro Fincher também esse filme não existe, mas a gente vai comentar sobre isso. Um filme que teve um orçamento dos maiores que o Fincher tem ali na carreira até, que, lógico, posteriormente ele vai ter grandes orçamentos, mas é um orçamento muito grande, é um filme que tem um orçamento de 63 bilhões de dólares, e a gente sabe, é uma grande franquia, então a 20th Century Fox colocou dinheiro pra fazer o filme, e ele teve uma bilheteria ali de cerca de 159 milhões de dólares ali, conseguiu se pagar pelo menos, mas ele foi muito mal recebido pela crítica, com certeza não foi a bilheteria que eles esperavam, mas a gente tem essa continuação de Alien 3. Mais do que dinheiro, a Fox pôs muito a mão em cima do projeto inteiro, né? Esse é o ponto principal, né? Apesar de ser o primeiro filme de tela grande do Fincher, o Fincher só assina a direção, basicamente, porque todo o resto é feito pela Fox. A Fox mexeu no roteiro, mexeu nas filmagens, mexeu no conceito, mexeu nas artes, mexia em cenário, mexeu na divulgação, mexeu no próprio contrato do Fincher, sabe? Ele fala que ele não tem orgulho de ter feito isso porque não é um filme dele. É só ver a quantidade de roteirista que tem esse filme. Exatamente, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6 roteiristas acreditados, fora os que passaram a mão. Até E a Fox não queria trazer a Sigourney Weaver de volta. Não, porque ela é muito cara, que não sei o que, mas assim, você falar da franquia Alien sem a Sigourney Weaver, alguma coisa tá errada. Tem um roteiro do William Gibson, é o cara do Neuromancer, vê se eu o autor do Neuromancer, exatamente. Ele tem um roteiro dele, né? O primeiro roteiro de Alien 3 é um roteiro dele, que foi descartado e depois foi mexido por muitas e muitas mãos até você chegar. Essa parte que vocês falaram do Fincher, o Fincher não gosta de falar desse filme, ele, por esses motivos, ele fala que ele se arrepende muito de ter assinado um contrato para ser sodomizado por 2 anos. Então, não deve ter sido uma experiência muito agradável essa primeira experiência dele. Mas agora falando do filme, eu não reassisti, como eu imagino que vocês também não, porque é um sofrimento muito gigante. Mas eu reassisti. Você reassistiu? Então você gosta de ser sodomizado também. E fui sodomizado durante pouco mais de 2 horas. Porque, cara, tudo que eu acho de ruim desse filme, ele continua lá. E assim, apesar de trazer um tratamento muito mais digno pra Ellen Ripley nesse filme, dela ir pro planeta prisão, dela entender o que tá acontecendo, que ela é a única sobrevivente do que aconteceu no segundo filme. Mas assim, as ideias ridículas ainda estão lá. O fato do bebê Alien vir num cachorro e ele ter o tamanho do cachorro, as coisas que não se conectam, algumas decisões de roteiro, alguns cortes. Tanto que, se as pessoas forem pesquisar na internet, existe uma versão alternativa com algumas montagens desse filme que é chamada Assembly Cut, que saiu num DVD em 2003 e ninguém acha mais, ou seja, é muito raro você achar isso. Você acha algumas partes no YouTube e algumas matérias citando as diferenças, onde você tem um controle maior do diretor, algumas cenas que fazem muito mais sentido pra tentar completar aquela história do filme ficar vago, e principalmente o final não é aquela porcaria daquele final do bebê da rainha Alia tentando sair da Ellen Ripley ali e tal, mas o que inviabiliza todo o sacrifício que ela teve ao longo do filme. Mas isso não é um filme bom, cara. Muito ruim. E uma das coisas que eu acho mais engraçadas assim, dessa questão é que é uma das cenas que se você, tipo, pra uma pessoa que não conhece muito, vai pensar do filme Alien, é desse filme, tá ligado? E virou meme, né? Que é o Alien encostando na Ripley e soltando a linguinha pra fora. Exatamente. Então, tipo, é muito esquisito, né? Porque literalmente é o que eu lembro do filme. E do Alien cachorro, que talvez uma das das coisas mais bizarras que tinha, tá ligado? Talvez uma das poucas cenas que a gente pode falar que você fala assim, pô, isso tem alguma coisa de David Fincher, sabe?
Você sente um pouco de tensão ali naquela cena, né? Porque, obviamente, o filme não ajuda, né? Mas tem umas partes de corredor, de perseguição, que também remete um pouco que o Fincher vai fazer posteriormente com Liberdade, né? Então, um pouco de ideia que ele tenta fazer. Porque se você pensar, pô, um filme de Alien, obviamente, olhando agora o panorama completo, sabendo a carreira e dos filmes que a gente vai comentar, pô, se ele tivesse Liberdade, ele faria um grande filme, com certeza, né? Ainda mais ele especializado ali durante a carreira em thrillers, em suspense, em diferentes gêneros também. Ele também consegue trabalhar assim, né? Então é uma pena, né? Você cair de paraquedas um projeto muito grande, talvez com uma grande expectativa, e você ser literalmente cortado e não conseguir fazer o que você tem que fazer. Dito isso, esse filme é uma merda mesmo, realmente. A minha lembrança é muito ruim dele, eu não reassisti. Mesmo porque ele tem no Star Plus, como tem. Acho que tem todos os filmes da franquia Alien, né? Quase todos, né? Da Alien, sim. O Alien 3 tá por lá, né? Mas esse filme ainda recebeu uma indicaçãozinha ao Oscar de melhores efeitos visuais, né? Então, porque é a parte que se salva. Ainda foi lembrado. E o visual do próprio Alien também, refeito pelo H.R. Giger, o cara que criou todo o concept art da franquia, ele participa desse filme, a gente entende algumas alterações que ele faz, funcionam. A parte visual, como o Vinícius falou, tá lá, porque é muito do que o David Fincher vem a trabalhar depois, mas também é muito do que a franquia Alien sempre teve. Sim. Essa coisa da claustrofobia, da sensação de aperto com perigo iminente e tal. Mas, cara, de resto, aquele romance da Ripley com o médico, ele acontece de uma forma tão qualquer coisa, assim, e depois você vai descobrir que ele teria muito mais camadas, muito mais importantes e relevantes pra história, mas que a Fox passou a tesoura, né? Esse filme, ele é lamentável em praticamente todos os sentidos. Cara, porque imagina só que se a estreia de nosso querido camarada, e muito pode considerar assim, né? A estreia de David Fincher fosse com o filme seguinte que ele lançou. Poderia ser aquelas listas de, as melhores estreias. Tem muitas dessas listas, né? Os melhores primeiros filmes de um diretor, melhores primeiros álbuns de uma banda. Tem sempre isso, né? Sim. E, cara, se essa fosse sua estreia, seria com certeza um figurante nessa lista. Eu tô falando do próximo filme dele, de 1995, ele lança Seven, ou o grandíssimo título brasileiro, Seven, Os Sete Pecados Capitais. 7 Crimes Capitais. Os Sete Crimes Capitais, ele tá no Brasil? Os 7 Crimes Capitais. Melhorou bastante. Filme que ele dirige, né? Com o roteiro do Andrew Kevin Walker. E a gente tem que... Uma coisa importante que a gente tem que colocar, o David Fincher é o cara da direção literal, né? Diferente de muitos diretores que a gente comentou aqui, ele não assina roteiro. Ele não é um roteirista. Então, não tem nenhum filme, os que a gente vai conversar hoje, da filmografia que ele tem, que ele é roteirista, co-roteirista, ele não tem crédito em roteiro. Então, é um cara que não tem crédito em roteiro, porém, ele não é só diretor, mas também tem pitaco e participação direta em todos os processos do filme, né? Uma característica muito marcante dele. Então, vamos falar do Seven, né? Filme que foi lançado em 95, com orçamento de 33 milhões de dólares, com uma bilheteria grande de 327 milhões de dólares, então o filme foi um sucesso. Filme do estúdio New Line Cinema, que tem ali como protagonistas o Brad Pitt e o Morgan Freeman. Um thriller, uma investigação, um suspense. Filme que recebeu uma indicação ao Oscar de melhor edição. E aí, quais são suas lembranças de Seven? Vocês reassistiram Seven pro podcast? Eu reassisti, cara, porque esse filme é muito bom, velho. Esse filme ele é absurdo pra mim, cara. Pra mim, ele é um dos melhores filmes que eu já vi na minha vida. Eu coloco ele numa lista, assim, uma lista grande, assim, mas eu acho esse filme incrível. Eu acho esse um filme perfeito. Se eu faço o que é um filme perfeito? Seven é um desses filmes. Porque ele não tem uma história muito complexa, sabe? Se você pegar o título, é a história do filme, tá ligado? Os 7 Crimes Capitais. Bom, é isso, realmente. Funciona na base disso. Mas, cara, como toda a maneira como é montada, a relação dos personagens, a sequência dos eventos que vão acontecendo e o final matador, sabe? Cara, é bizarro quanto aquele final ele é chocante, ele casa tão bem com o resto do filme, sabe? E matador é a palavra certa, né? Não foi sem querer, cara. Então sua escolha foi intencional ou não? Mas respondendo as perguntas do Vinícius, as duas respostas são sim. Cara, esse filme, ele é um esculacho, assim, ele é um absurdo, mas principalmente ele é o filme que define o que é o David Fincher enquanto cineasta, cara.
Porque ele não tem medo, sabe, de abusar dessa sensação de pavor, de claustrofobia, de pânico, pra tentar contar a sua história. Principalmente, ele é um cara que gosta, assim, de quanto pior você se sente vendo o filme, é melhor pra ele. Porque a filmografia desse filme, ela é perturbadora, pra dizer no mínimo. Ela compõe um clima, uma atmosfera, junto de todo o aspecto do roteiro, é algo que te deixa o filme inteiro tenso. Por mais que você já tenha visto 1 ou 30 vezes, como é o meu caso, você tá sempre nervoso e tá sempre se pegando assim, falando, caramba, cara, esse filme, ele não te traz nenhuma perspectiva boa. E o foda é que ele não é... Assim como os demais filmes do Fincher, ele trata de temas muito pesados, tem coisas muito pesadas, mas ele não é totalmente expositivo. Ele joga uma foto, ele mostra uma coisa e que você se sente mal, tá ligado? Só de imaginar. Então, é por isso que eu gosto do cinema dele. Eu acho que às vezes o cinema de terror, ele é muito espalhafatoso, porque você não precisa de gore pra passar medo pras pessoas, cara. Sim. A escrotidão desse filme, assim, do que o John Doe faz ao longo do filme, pra mim, ela é muito mais angustiante, me causa muito mais medo e assim, angústia do que você assistir um filme de terror que é igual, nossa, tá cortando cabeça e montando sangue, porra, legal, mas não é assim que funciona, sabe? O contexto faz total diferença, né? E aqui, o Fincher, com certeza, ele entrega um trabalho que ele mostra muito das suas marcas ali, né? O filme, ele recebeu indicação melhor edição, né? No Oscar, não ganhou, mas quando eu tava reassistindo o Seven, eu falava, caralho, esse filme tem transições, assim, que são, assim, espetacular a maneira que é bem pensado aquilo. O David Fincher tem uma característica muito grande que, pela experiência que ele teve na indústria ali da publicidade, dos videoclipes, na própria Light Magic, no cinema também, né, trabalhando em muitos filmes, ele tem um domínio muito grande de todas as áreas ali, né? Então, fotografia ele entende muito, edição ele entende muito, montagem ele entende muito, design de produção ele entende muito, ele entende tudo, o cara entende tudo. E ele é muito participativo em tudo. E quando você assiste o filme, dá pra você pensar que o cara pensou em cada take do filme. Isso, e a história... isso se deve muito também à coragem dele de peitar o estúdio, porque esse roteiro de Seven ele já tava rodando há alguns anos. Sim. E ninguém queria fazer. E aí, quando caiu na mão do estúdio, o estúdio tinha um diretor em mente, que eu esqueci o nome agora, e ia mandar esse roteiro pra ele, mas por engano mandaram pro Fincher. Só que eles queriam alterar a final, queriam alterar algumas perspectivas, tornar a cidade um pouco mais alegre, sabe? E principalmente alterar a dinâmica entre os dois policiais, o Somerset e o Mills. E o Fincher, ele leu o roteiro e falou, não, eu vou filmar cada palavrinha desse roteiro, eu não vou alterar absolutamente nada. A Cidade Alegre é literalmente tipo o oposto do que quer mostrar o filme, tá ligado? Exato. Do que o Somerset quer sair, tá ligado? Sim. Não, isso é muito bom porque ele de cara ele já desconstrói aquela dinâmica tradicional de filmes policiais onde você tem o policial mais velho e o novato que chega e aí eles vão se estranhar em várias partes do filme, mas no final eles vão terminar amiguinhos, bonitinhos, porque eles estão conjuntos pelo bem maior. O Mills aparece na cidade, a primeira coisa que o Somerset fala, eu tô saindo, você que vai lidar com essa merda, ó, porque a vida é assim, acontece problema, se essa cidade é uma merda, e ele vai despejando um caminhão de bosta em cima do Mills que você fala assim, cara, eu não queria ser policial nessa cidade. Eu acho que o Somerset era exatamente isso, ele tava cansado. E tem um ponto aqui no Seven, a gente já começa a perceber isso. Eu digo no Seven porque o Alien tem todos os problemas que a gente comentou, né? O Seven é esse primeiro filme que o Fincher tem controle criativo total, né? Que a escolha não só da coisa técnica ali, por quem tá trabalhando com ele, todos os módulos e setores e coisas do filme, mas, assim, obviamente, os atores e quem tá atuando. Pô, ele sempre manda muito bem nessas escolhas, né? Assim, começa a parceria com o Brad Pitt, né? Cara, isso. Essa parceria que o Everton falou de Fincher e Brad Pitt é interessante, né? Ele tem essa coisa de repetir os atores. É coisa da velha e boa panela que a gente já... vira e mexe acaba acontecendo com os diretores, né? Mas o Brad Pitt, ele era uma estrela em ascensão, né? Em 95, né? Ele tava ali... Já era um astro, já era um ator ali visado, né? Mas tava ainda pra chegar no seu auge, né? Ele vinha sendo muito bem elogiado por causa daquele filme de 93, o Califórnia, Uma Viagem ao Inferno. Sim. Ele interpreta um serial killer e tal. Mas muito do auge dele também vem dos filmes que ele fez com o Fincher, né? Com certeza. Mas, assim, que a partir esse momento do Fincher, eu acho que é a grande catapulta pra ele, mas ele já vinha tendo um certo reconhecimento. Mesmo porque é um filme que exige muito que sejam
bons atores, né? Sim. Então, você tem o Brad Pitt como o Mills, que é esse jovem detetive ali. E, cara, ele tá muito bem nesse filme. O Morgan Freeman, muito bem também. O Kevin Space. Muito bem. Quando você assiste o Seven, né, foto, você fala assim, caralho, mano, por que essa desgraça tinha que ser um filho da puta, né? Porque o cara é bom pra cacete, assim. Ou seja, não tem... Era o Fincher avisando a gente, será? Então, velho, você fala, mano, caralho, que isso, velho? É absurdo a performance desse desgraçado, mas tá lá, né? Quando eu comecei a reassistir o filme, eu ficava grudado na tela, mesmo sabendo tudo que ia acontecer no filme. Então, é uma habilidade, assim. É um filme que... Aquele filme que... É aquele termo batido, mas talvez é um filme que já nasce clássico, né? Porque é um filme que nunca vai se perder. É um filme que é tão bom que ele sempre vai estar ali, né? É uma história que não se torna datada. Lógico, vocês têm tecnologia, coisa assim, mas você não se apega quando você tá assistindo o filme, né? Ele passa muito bem, né? E é um filme visualmente incrível também, né? E eu acho que é um filme que deixa, assim, muita... Pô, ele já coloca o Fincher num holofote, né? Tipo, prestem atenção nesse cara. O Alien 3 foi uma coisa que não era dele realmente. Preste atenção nesse cara que fez o Seven e continue vendo o que ele vai lançar. E o que ele lança, e agora a gente, só antes de passar pro próximo, o Fincher tem, por muito tempo, eu não sei se isso colabora, que é o fato dele não escrever os roteiros, né? Sempre pegar roteiros de outros que passam pra ele, mas ele tem uma filmografia muito rápida, né? Ele tem pouco intervalo entre os filmes, né? Principalmente nessa primeira parte. Talvez essa parte do roteiro, o Tarantino falou que essa parte ajuda, de não escrever os próprios roteiros. Falou que talvez por isso ele faça tanto filme, né? Na época que ele tava lançando filme constantemente, né? A gente vai perceber que tem essa diferença mesmo, porque só 2 anos depois ele lança o seu novo filme, que é o Vidas em Jogo, no título em português, ou The Game, o título original. Filme com o roteiro do John Brancato e do Michael Ferris. Um filme que teve orçamento de $70 milhões e uma bilheteria baixa de $110 milhões. Então, assim, não chegou nem perto do sucesso que foi Seven. E aí, vocês já tinham assistido esse filme? Conheciam? Não, já tinha assistido. E eu acho que, assim, o meu grande problema com esse filme é o spoiler do nome do filme, sabe? The Game. Você já vai assistir, e eu lembro que a primeira vez eu falei, putz, isso aí no final vai ser uma grande pegadinha e tal, e que acaba sendo broxante, porque é realmente isso. É um conto de fada com uma pegada meio macabra, assim. Então, eu acho ele bem feito, tipo, bem dirigido. O filme tem toda uma sequência. Ele parece muito um grande videoclipe. Esse realmente pra mim é o que parece um grande ele tem isso mesmo, sabe? Principalmente naquelas partes que o personagem do Michael Douglas tá fugindo com a moça lá, sabe? Mano, aquilo se você colocar uma música do Bon Jovi de fundo, vai casar, tá ligado? Mas assim, eu não gostei da história do filme. Eu achei uma bosta gigantesca, sabe? Todo Sério? o conceito do... Ela me lembra um Vingador do Futuro, assim, um pouco mais... sabe, ele parece que não tem não vai pra lugar nenhum, sabe? Que o cara é um bilionário e tal, tá entediado, aí tem esse jogo aí e tal, aí no final é um jogo mesmo, parece que não aprendi nada, sabe? Aí fica que bosta, tá ligado? Eu acho o filme honesto, assim, eu acho que o final do filme, o Anderson comentou do spoiler, você também falou, eu acho que o final do filme ele derruba muito o filme, porque você sabe que vai acontecer aquilo, mas você não quer acreditar que vai acontecer aquilo, porque seria muito óbvio e ia dar uma derrubada um pouco na jornada que eles tiveram. O Michael Douglas, que é o protagonista do filme, que é o Van Orton, né? O Nicholas Van Orton, eu acho que ele manda muito bem no filme. Não, sim, ele tá bem. Ele manda muito bem. O Champagne podia aparecer mais, porque eu acho o personagem dele da hora e a dupla ali funciona, mas eu acho que essa parte aí, realmente, eu acho que o final ele derruba muito o filme. Você tem ideias interessantes, você tem viradas ali, você tem um começo de filme, acho que uma primeira parte ali, até a metade do filme, vai muito bem. Aí depois ele dá uma cansada e o final, eu não gosto do final também do filme. Eu acho que o final do filme derruba muito o que ele é. Mas eu acho, assim, um filme muito melhor que Alien 3, por exemplo. Então, é um filme que passa, assim. Aí também a barra não é muito alta, né? Mas pra ser pior que isso, você com esse filme é que justamente ele é um filme sobre 2 milionários entediados. É isso. Exatamente. Tipo, não tem uma lição, dinheiro, tá ligado? Eu vou fazer um puta negócio. Cara, você quer realmente ensinar a lição de moral pra esse bilionário? Bota ele pra sustentar uma família de 4 filhos ganhando um salário mínimo. Quero ver se ele consegue. Aí ele vai ter que se virar. Isso é um jogo. Agora isso aí de bilionário, porque o cara vai pro hotel, ele é o dono, ele compra um prédio, porque não sei o que. Eu tô aqui, eu ligo na companhia de táxi, eu sei de todo mundo, eu tenho esse cartão infinito. Nossa, que legal, hein? Não, e outra parte que eu acho que, mano, essa parte
fiquei um pouco irritado. Eu falei, caralho, não, mas aí agora tudo... O mínimo de virada interessante que podia ter tido, eles tiraram. Que é na parte que ele atira no irmão e depois o irmão continua bem. Se o irmão pelo menos tivesse se fudido ali, porra, seria um mínimo de sacada, tipo, porra, deu merda de verdade, né? Mas quando ele ficou bem, eu falei, não, aí forçou demais, né? O final mesmo, tipo, dele ele falando, não, pô, ele atirou no irmão e tal, e ele se joga como o pai dele fez também, o pai dele se matou e tal, e ele faz a mesma coisa. Pô, tipo, e no final ele sai lá e todo mundo numa festa. Que porra é essa, tá ligado? Eu fiquei tipo, caralho, velho. E uma coisa, Succession copiou na cara larga a abertura dos flashbacks desse filme. É igual, velho. É igual. Eu tava assistindo o filme, eu falei, cara, não é possível. Acho que eu coloquei Succession. Só colocar a musiquinha errado. Da abertura do Succession. É igual, é a mesma coisa. Eu falei, mano, os caras olharam isso aqui e fizeram a mesma coisa, porque é bizarro como é parecido. Eu lembrei na hora, né? Mas, cara, eu acho que, assim, dos filmes do Fincher, ele é o mais esquecido na farofa, né? Cara, ninguém lembra desse filme, da existência dele. Eu nunca tinha assisti pro podcast. Eu sabia que ele existia porque eu fui pesquisar os filmes dele, né? Mas eu acho que é um filme que passou, assim, bem despercebido, né? Tem na Netflix, esse filme tem na Netflix, então quem quiser assistir, pode ir lá. Vamos continuar, porque ali o cara intercala a vida de um jogo com dois filmes que são pesados, hein? Em 1999, né? Virada do milênio, 99 um ano especial pro cinema, David Fincher lança Clube da Luta. Mais uma vez ele trabalha com a 20th Century Fox, né? Com o roteiro do Jim Uls, que é uma adaptação direta, né? Do livro de mesmo título, né? Clube da Luta do Chuck Palahniuk, que é um autor ucraniano, se eu não me engano, ele é ucraniano. E, cara, a gente tá falando de um filme que teve um orçamento de 63 milhões de dólares e uma bilheteria de 101 milhões de dólares. Então ele foi muito mal de bilheteria pelo que eles esperavam na época. Se eu não me engano, quando a gente fez aquele podcast antigo, né, de bons filmes, péssimos, né? Péssimos negócios, acho que a gente comentou de Clube da Luta, né? Sim. E, cara, olhar para Clube da Luta, conversar sobre Clube da Luta hoje é bem diferente do que foi em 99, né? Hoje a gente pode dizer que esse filme é um clássico, né? Esse filme é icônico. Ele virou uma coisa muito maior do que só o filme, né? Eu acho que ele tem muita coisa nele que, tipo, mano, virou realmente... Eu reassisti o Clube da Luta e, tipo, assim, eu acho um bom filme, mas pra mim não foi tão bom quanto a primeira vez que eu vi, como, por exemplo, o Seven. Eu reassisti Seven e falei, caramba, esse filme ainda é muito bom, tá ligado? Eu já, Clube da Luta eu reassisti e falei, é um bom filme, mas, tipo, não me pegou tanto, sabe? Pra mim ele tem um problema, que é filmes que se baseiam muito em viradas de roteiro. Quando a gente assiste o filme já sabendo de toda a história, de todo o contexto, ele perde a maior parte da sua essência, eu acho. É que a virada tá intimamente ligada desde a primeira cena, né? Desde ela o começo, tá escancarada, né? Velho, desde o começo, velho. Então, esse é o ponto, porque no Seven a gente sabe a virada, mas ela só vai chegar mesmo quando ela acontece, assim, né? Hoje a gente sabe. Então, esse é o ponto. Tipo, hoje a gente difícil. Sabe que, sabendo já a história do filme, quando você começa a ver o filme já tá muito escancarado, então você fica já tipo, tá bom, tá ligado? Mas assim, ele não deixa de ser o resto ele continua excelente. Tecnicamente ele é um filme foda pra caralho. A edição desse filme é foda demais. Não só isso, atuações e principalmente a história, o modo de como a história ela é contada, sim, da interação entre os personagens, ele é ainda incrível, muito né? Foda, muito incrível. Porque você tem uma... na época, esse filme foi vendido muito errado, né? Sim. Ele foi vendido como um filme de ação, de luta mesmo. Ele passava o comercial em intervalo de WWE, de MMA. Então ele queria um público que eu tenho certeza que não era o público que o Fincher estava querendo alcançar quando ele pensou na ideia do filme, né? Pensou em dirigir o filme, né? Eu não sei se vocês lembram, na época, eu me lembro muito disso, de falarem assim, pô, esse filme é muito violento, sabe? Lembro. É um dos filmes mais violentos que já teve. Se eu não me engano, é o único filme do... não, acho que depois o Assassino também deve ser, que é PG-18. Mas foi vendido de uma maneira muito esquisita esse filme na época. Ele foi vendido exatamente assim, né? O que eu ainda mais gosto desse filme é a maneira como ele trata e trabalha visualmente a questão do distúrbio do personagem principal. Sim. Você entendendo a filmografia do Fincher e o modo como ele trabalha, você entende a todo momento a questão da dualidade que existe na cabeça desse personagem. Que as coisas estão acontecendo e você sabe que tem alguma coisa a mais ali. E aí não só porque a gente já conhece o filme, mas como visualmente ele te indica e fala, esse cara ele não bate bem na cabeça, sabe? Tem alguma coisa mais perigosa rolando ali e várias cenas são isso, alguns ângulos de filmagem onde o personagem tá no centro e de um lado é uma luz, um tom mais
alegre, uma cor mais próxima do azul, e do outro lado é um tom mais amarelo, mais meio depressivo, assim, de você ficar meio questionando o que tá acontecendo. A edição ajuda muito nesse filme, Ajuda nisso demais, também, ajuda sabe? demais. Quando tem aquelas ceninhas que são muito rápidas, tipo, por exemplo, quando ele tá lá mostrando o trabalho dele, que é uma cena dele lá do lado do carro, sabe? tipo E aquele corte rápido dele no avião, aí o corte rápido de novo dele em outro lugar, mostrando, tipo, pô, como era a rotina dele. Pô, a maneira como é construída a história do personagem visualmente é muito foda. O protagonista, né, o Edward Norton, que dizem que tem algum lugar que fala que o nome dele é Jack. Vocês sabiam disso? Porque no filme mesmo, eles falam que tem algum lugar, saiu alguma revista, algum informativo oficial do filme que falava que o nome dele era Jack, mas ele no dá filme diversos mesmo, nomes, né, durante o filme. Mas no filme mesmo a gente não sabe o nome exato dele. E não faz diferença, né? Mas, cara, Edward Norton tá numa performance das melhores da carreira dele, talvez. Incrível, um dos personagens, obviamente, um dos filmes que ele ficou mais conhecido também. A gente tem o Brad Pitt de volta, fazendo um personagem totalmente diferente do que ele fez no Seven. Aqui ele vive o famoso e lembrado Tyler Durden. E manda muito bem também, né? Cara, odioso, né? Eu sempre, quando eu tava assistindo o filme, eu me lembrei do Rob McElhenney lá do It's Always Sunny in Philadelphia, que ele fala assim, que tem a temporada que ele tá gordo e na outra temporada ele tá forte, né? Na 7ª temporada que ele engorda. Aí ele falou assim, chegou pro personal dele, tipo, ele na entrevista falando acho que com o Conan ou com alguém assim, tá ligado? Ele falou assim, cheguei pro meu personal e falei, eu tenho um corpo que eu quero. Aí o cara falou, você quer o do Brad Pitt no Clube da Luta, né? Porque, tipo, é o foco de todos os caras que vão querer ficar sarado em Hollywood, tá ligado? Sim. E não podemos esquecer também da Helena Bonham Carter, que também, cara, personagem incrível, também tá incrível no filme. E tem um parceirinho aqui, Anderson, que aparece, Jared Leto. Jared Leto tá aqui. Jared Leto tá muito bem nesse filme também, né? O Jared Leto e o Meat Loaf, né? É sempre muito bom ver o Jared Leto levando porrada. Eu sei que você gosta por causa disso. Caiu. Mas o ponto do Clube da Luta é... Você não fala sobre ele, próximo. Acabamos falando até demais, né? Mas agora nas entrevistas do último filme do Fincher, né? Do assassino, que a gente vai chegar lá, as pessoas sempre acabam perguntando sobre a filmografia dele. O Clube da Luta sempre é um dos filmes mais lembrados. Ele fala que não assiste o filme há 20 anos. Ele nunca revisitou. E tem uma coisa que o Clube da Luta se tornou essa coisa icônica, né? Pro mal ou pro bem, né? E o Fincher comenta sobre isso. Ele fala que ele fez o filme, dirigiu de uma forma que as pessoas interpretam de maneiras diferentes através do tempo, né? Interpretaram de uma maneira quando o filme saiu, interpretam de outra maneira hoje. E ele só não consegue entender como alguém não consegue ver coisa negativa no Tyler. Se a pessoa não enxerga que o Tyler é uma influência negativa, aí a pessoa precisa ir atrás de ajuda. Ele tá certinho, né? Então isso conversa muito com muitas ideias, né? Que vão sair como as pessoas interpretam muitos dos filmes, né? Mas com certeza aqui a gente tá falando de um dos grandes sucessos da filmografia dele, um filme icônico, um filme lembrado. E, até aqui, continuando aqui, terão outros filmes assim. Vamos continuando. Então, em 2002, ele vai lançar mais um filme, roteiro do David Koepp. Cara, quando eu vi que o roteiro era dele, eu falei, nossa, grande roteirista, né? Jurassic Park, Homem de Preto, então filmes blockbusters, filmes de grandes bilheterias. Ele fez um Quarto do Pânico, filme de orçamento de 48 milhões de dólares, um faturamento de quase 200 milhões de dólares, então foi bem de bilheteria. Filme da Sony Pictures, estrelado por Judy Foster, estrelado por uma jovem Kristen Stewart. Quando ela sabia atuar, né? Não fala assim, que falam que ela tá bem agora. Eu não posso falar porque eu não vi os filmes novos dela. Mas falam que ela tá bem agora. Então, até onde eu sei. Até Crepúsculo eu sei que não é bom. Agora, depois eu não sei. E aí, Quarto do Pânico. Infelizmente eu não consegui reassistir porque ele não está disponível em nenhum serviço de streaming. E eu não fui atrás do Ele Torrent. tá no Paramount então. Plus, pô. Como assim não tá? Ele tá no Paramount Plus? Mentira. Tá, onde eu assisti. Então perfeito. E aí? A vantagem é assim, como o Fincher é um cineasta que tem trabalhos mais recentes, todos os filmes dele estão nos streaming. E não só mais recentes, né? Ele tem uma coisa que ele trabalha com vários estúdios, né? Então ele tem filme tudo que é streaming. Por exemplo, diferente, ele não tá concentrado num lugar O Clube da Luta tá nos 4 principais que a gente pensar. No Sim. Prime, no Netflix, no
no Star Plus e no HBO Max. Puta, vacilei, não sabia, eu não fui, sei lá, esqueci do Paramount Plus, não olhei lá. Nem imaginei que poderia estar lá. Seu Paramount Plus fóbico. Filme da Sony, eu pensei, sei lá, não pensei na Paramount. Mas e aí, Quarto do Pânico? A minha lembrança de muito tempo atrás era que eu gostei bastante do filme. Esse é um thriller mesmo, né, do Fincher, né? E esse é mais comum, assim, digamos. A gente tinha comentado recentemente naquele episódio do Apenas um Lugar, né, que ele se passa muito naquela casa, né, na casa da personagem, da Jodie Foster, e muito no quarto, né, que é o foco do filme, né, que é aquele conceito que elas estão lá naquele lugar, que é o lugar que tá seguro, mas os caras que estão invadindo a casa querem justamente alguma coisa que tá lá, né. A gente tem a sua primeira, tirando logicamente a Ripley, né, a Sigourney Weaver do Alien, a primeira, uma protagonista feminina, né, com a Jodie Foster em cabeça do filme. Manda muito bem, né, obviamente, é uma atriz incrível, e nesse filme ela tá incrível. Detalhe que ela tava grávida boa parte das gravações do filme, então até teve um momento que tiveram que regravar o filme, deu mau trabalho que ela tava grávida, eu tinha que fazer uns cortes ali pra tentar esconder isso, mas aqui começa um pouco da coisa, o Fincher é um cineasta conhecido talvez por um pouco da sua obsessão na perfeição, né, então ele construiu uma casa assim, com todos os detalhes que ele queria pro filme, então o trabalho de produção do filme foi bem grande, assim, né? E o Jared Leto tá aqui, né, Anderson? E o Forest Whitaker também é um dos principais ladrões ali, né? Dos invasores da casa e dos personagens que se destacam no filme, né? Sim, e ele faz parte do plano porque ele é o cara que manja de cofres e quartos iguais àqueles ali. E depois, ao longo da trama, a gente vai descobrindo por que ele tá naquela casa e qual que é o interesse, principalmente do personagem do Jared Leto, pra gente entender o que tá acontecendo, porque aparentemente elas só deram azar de chegar na casa num dia ruim. A gente descobre que tem um pouco mais do que só isso, né? E tem coisa, pra variar, tem coisa de família brigando por herança, né? Então, e aí ela acaba se vendo nesse meio desse conflito por causa do idiota que olha só, ele apanha e leva um tiro no final do filme, mais pro final do filme. Pena que, mais um momento que você comemora. Olha, eu vou acreditar em você porque, como eu não lembro de fato do plot do filme, eu vou e agora que eu sei onde tá, eu vou assistir. Agora eu vou assistir, deveria ter feito antes. Assim, eu acho que o grande legal desse filme é que... Esse filme passou muito na TV, né? Eu lembro que ele passava direto, muito. O SBT passava esse filme direto. Passava direto, eu lembro que esse filme passava bastante. Mas é assim, porque esse é um filme muito carregado no trabalho do diretor, porque em termos de roteiro, ele não tem muita diferença, ele é um filme bem direto, assim. O casal chega, as pessoas chegam, são a casa invadida, tem aquela briga entre eles ali e depois vai se construindo pro final do filme. Ele não inova em nada, mas o modo como o Fincher ele constrói a tensão e como ele filma algumas cenas ali, faz o contraponto entre os dois lados desse conflito, é muito interessante. Boa. Depois do Quarto do Pânico, né, ele vai ter um espaçamento maior de tempo ali, né, 5 anos para ele lançar Zodíaco, filme de 2007. Agora ele vai lançar o filme pela Warner Bros. Pictures. E você tem o roteiro do James Vanderbilt, que é baseado no livro Zodíaco, do Robert Graysmith, que também é um dos personagens do filme, né? Um orçamento grande de 65 milhões de dólares e uma bilheteria baixa de 84 milhões de dólares. E aí, Zodíaco? Vocês gostam desse filme? Muito. Eu gosto, cara. Caramba, eu acho que eu... Então, eu tenho um problema com esse filme, mas continue. Mas como você falou, o problema é seu. Eu tenho, exatamente. Tem muito ator da Marvel nesse filme. Tem. Não, mas eu curti pra caramba esse filme. Eu curti muito o filme. Além do filme em si, da característica do Fincher, cara, como ele consegue trazer essa questão da investigação de uma maneira muito boa, sabe? Muito clara pra história. A história em si eu acho muito bizarra e ela é muito interessante de se acompanhar, sabe? Ela instiga, essa é a parada. Ela instiga pra caralho, sabe? Você fica, caramba, mano, que porra que tá acontecendo, sabe? O que é isso mesmo? E tem um ponto que é a questão, a duração do filme. Ele realmente é muito longo. Mas eu acho que ele meio que dá uma ideia que, tipo, que funciona pra contar a história do filme também nisso, porque não foi uma investigação curta, né? Não, cara, só foram... essa investigação só encerrou agora em 2022. Eu acho que finalmente acharam o assassino e o cara tava morto há, sei lá, mais de 10 anos. Então eu acho que... Eu não sabia, não. Aberto. Bizarro. Não sabia, não. Como eles vão
montando, né, toda essa ideia de quem são os suspeitos, e vai mostrando cada suspeito, e cada suspeito que aparece você fala, não, esse cara é o culpado, não, esse cara é o culpado, não, aquele cara é o culpado. Você fica também querendo investigar, cara. Eu acho que funciona bem. E eu acho legal as atuações. Eu só acho que eu acho que o filme ele tem um problema que é meio que o foco do que ele queria focar no filme, sabe? Não tem um protagonista, não tem. Eu acho que o protagonismo é a investigação, sabe? Sim. E ele e isso ele divide ao longo do filme, abordando a vida de 3 pessoas diferentes, né? Com mais ênfase, assim. A do repórter, do Paul Avery, interpretado pelo Downey Jr., o Robert Gray Smith, que é o personagem do Jake Gyllenhaal, e o inspetor, que é interpretado pelo Mark Ruffalo. Mas isso é uma parada que eu gosto, que eu particularmente gosto, de como o David Tosco, o personagem do Ruffalo, cada um deles são abordados de maneiras diferentes e tem seus aspectos das vidas mostrados, mas também a ponto de falar assim, eles são pessoas que estão, em teoria, do lado certo da história, mas assim, eles não batem um pouco bem na cachola, não, eles têm seus probleminhas também. Essa coisa do Fincher é foda, né, de você criar personagens defeituosos e você vê todos os problemas dele, e você tem os contrapontos ali, isso ele faz durante a filmografia toda dele, né? Não tem personagem bonzinho, não tem personagem 100% bom, não tem personagem 100% mal, todos ali estão vivendo suas vidas e tem seus problemas e tem as coisas acontecendo, né? E uma coisa que ele usa muito nos filmes dele, né, que são as narrações, né? Sim, porque ele tem esse papel meio clássico do cinema. Porque isso vem muito também do que é o cinema noir, porque é basicamente focado na investigação, no soturno e na narração. Mas agora, vamos pro ponto real. Meio E chato esse filme, né? Ih, rapaz, temos Cá entre nós, é meio chato, né? Temos polêmicas, hein? Eu vou te falar. Cara, eu acho tecnicamente um dos melhores dele. Você vê ali que, puta, ele fez Cara, ele fez uma coisa assim, muito bem montada, tem cenas lindíssimas, as atuações estão boas, mas eu acho que ele é longo demais. E como eu sei que o final vai ser... Lógico, né? A coisa do Zodíaco não é resolvida, tudo mais. Ele deixa uma coisa em aberto, mas uma coisa ali meio que... Olha, será que é? Será que não é? Ou deve ser isso mesmo? Mas eu não me senti tão instigado a saber a resolução daquilo como, por exemplo, vocês comentaram que se sentiram. Eu tava assistindo ali, aí o filme começa bem, mas aí o filme eu acho que começa a ficar cansativo, aí fica cansado, aí vamos assistindo, aí ainda falta 1 hora e pouco de filme, ainda tá ali... Sei lá, não me pegou tanto, sabe? De parte de história. A história é legal, eu não acho que tem coisa faltando, coisa sobrando. Eu só acho que, assim, não me pegou, sabe? Tipo, pra mim foi meio chato passar. Eu não tive a sensação de passar bem, passar alerta, passar realmente querendo saber com aquela atenção que eu tenho normalmente nos outros filmes dele. Nem de querer ver o filme de novo. Né? Isso definitivamente nunca vi. Então, o que o Seven é pra você, esse filme é pra mim. Eu adoro esse filme. Então. Esse filme, eu acho ele, assim, a construção e todo o desespero dos personagens ao longo do filme é um negócio que me faz querer acompanhar cada vez mais. Assim. Você percebe que o Paul Avery, ele é o repórter engraçadão, tirador de onda, mas que ele é super competente, mas a partir do momento em que ele vai se envolvendo com aquele caso, a vida dele começa a ir pra merda também. O Robert Gray Smith também, ele é obcecado por enigmas e jogos, ele toma aquilo como uma questão pessoal, a ponto de perder mulher, perder emprego, perder a guarda dos filhos, etc. Anos depois, claro, ele viria a se redimir escrevendo livro, sendo consultor pro filme, etc. Mas, de modo geral, cara, esse é um filme pra mim que sempre bate nesse ponto, assim, de como, às vezes, a questão do crime não é só o assassino e a vítima, é como ele impacta também na questão da sociedade, e como isso afeta a vida de diversas pessoas de diversas maneiras diferentes. E muitas delas que, às vezes, não tem nada a ver com aquilo, mas você percebe que a cidade começa... Tem uma cidade que entra num toque de recolher, as pessoas começam a reclamar daquilo. As pessoas começam a reclamar da polícia que não resolve o caso. Começam a reclamar do repórter, porque o repórter, ele tá meio que querendo tomar o estrelismo pra ele, ao invés de focar no assassino. Ou seja, é toda uma construção que vai muito além do crime em si. Então, esse filme, pra mim, ele segue sendo um dos que eu mais gosto na vida. E... pesado, hein? Declaração forte. Declaração pra forte. Mim é um filmaço até hoje. Tanto que, e também que eu fui assistir. Sempre que a gente vai gravar, eu assisto os filmes na ordem. Eu tava ansioso pra assistir esse filme de novo. Aí você pulou, você assistiu antes? Não, eu assisti em ordem, mas assim, eu tava assistindo os filmes, eu tava assistindo Alien 3, quanto que vai chegar o Zodíaco? Aí eu, putz, ainda tem que terminar Alien 3, entendeu? Nossa, que sofrido. Bem, você assistiu Alien 3, tudo bem. E também transforma de casa, a vida, né? Também transforma no inferno a vida dos atores.
atores. O Mark Ruffalo Também. falou, meu Deus, David Fincher. Porque fofoca da indústria, não fofoca, uma coisa real. O David Fincher fala abertamente disso, que o David Fincher é um cara perfeccionista, a gente comentou disso, né? E ele tem essa coisa de repetir os takes, né? Os atores fazerem as cenas 1 zilhão de vezes, centenas de vezes. Vamos ser nos números exatos. Dezenas, centenas de vezes. Então, ele fala que, pô, o estúdio pagou um puta local, alugou o local, construiu um cenário, pegou esses atores incríveis. Eu não vou fazer 2 takes e vou mandar eles pra casa. Eu vou fazer 100 takes e aí eu vou escolher o que ficou melhor. E o Mark Ruffalo contou isso, é muito engraçado, que ele fala assim, pô, você só tá lá, você tá gravando, você tá no 50º take e você só escuta o David Fincher gritar, corta os 40 primeiros. Aí você fala, mano, tô fudido, velho, vou ficar aqui até amanhã gravando isso. E o David Fincher, isso é uma técnica mesmo pra ele ver o cara, não exausto, mas ele indo pra um caminho menos automático, talvez, quando ele chega ali mais pra frente. Fora que o cara, como ele tem pleno domínio do que ele tá fazendo, ele vai gravar em vários takes, em vários ângulos, de várias maneiras diferentes, então ele vai conseguir escolher o melhor realmente pra cena, pro filme que ele tá fazendo. Então isso é uma parte, digamos, característica dele, né, como diretor. O Mark Ruffalo não ia trabalhar com o Kubrick, velho, nem a pau. Ele tá reclamando do David Fincher. Imagina só, né? Continuando, agora a gente tem pouco espaço de tempo, né? Ano seguinte, o Fincher vai lançar O Curioso Caso de Benjamin Button, que é o seu filme, é um dos seus filmes mais famosos, né? Principalmente porque é um filme que teve 13 indicações ao Oscar de 2009, faturou 3 prêmios, né? Todas as partes técnicas, né? Maquiagem, efeitos visuais, design de produção. É um filme escrito pelo Eric Roth, que é roteirista de Forrest Gump, e não é à toa, né? Esse filme aqui faz todo sentido, né? Esse filme é o Forrest Gump, praticamente, tá ligado? E o maior orçamento do Fincher é 150 milhões de dólares, ele faturou 333 milhões de dólares, né? Filme da Warner Bros. Pictures. E considerando o Alien 3 um filme da Fox, esse é o filme que eu menos gosto dele. Então, e aí, o que vocês acham de Porque esse filme, apesar de ser o filme inteiro você assiste e você percebe que o Fincher tá ali pra assinar a cadeira, de preencher a cadeira de diretor. O filme... ele é o menos... Ele é o diferente, né? Ele não tem absolutamente nada dele, assim. Ele é um filme onde ele filmou o roteiro, e o roteiro... Ele sempre faz isso, claro, mas é onde o roteiro, assim, tem menos espaço ou margem pro tipo de cinema que o Fincher gosta de trabalhar. O Fincher não era a primeira escolha pro seu roteiro. Tinha outros diretores, Ron Howard tava na palha, o próprio Zemeckis tava no palio. Esse filme ele tem muito cara do Zemeckis ou do Howard, por exemplo. Assim, não que ele é um filme ruim, mas eu acho que falasse, putz, como o filme do Fincher, eu acho que ele é muito deslocado. É engraçado, porque eu assisti o filme e eu tinha assistido muito tempo atrás, não lembrava de quase nada. Eu nunca tinha visto. E eu revi agora e eu gostei. Achei muito legal. A história me envolveu, sabe? Por exemplo, o Zodíaco, que eu falei que eu achei cansativo, no final, no metade eu já tava ali, o Benjamin Button não senti isso. Eu fiquei curioso em saber o que ia dar aquele filme. O negócio do Zodíaco, eu acho que o que não te pegou muito é a própria história da investigação, tá ligado? Porque ele tem um tempo que não tem nada acontecendo e tal. Mas esse filme aí também, eu nunca tinha assistido o Curioso Caso de Benjamin Button, cara, e eu achei um filme muito legal, velho. Eu acho que ele tem realmente, ele não tem a vibe do Fincher, tá ligado? Muito do cinema dele, nem tipo das características muito dele, sabe? Apesar de ter também a narração e tal, mas é mais uma questão de conto de fada mesmo, sabe? De uma história fantástica e muita vibe do Forrest Gump, sabe? De contar a vida de uma pessoa, dele vivendo aventuras meio fantasiosas e tal, mas com um pé na realidade. Eu acho que foi um filme que eu assisti, eu nunca tinha assistido, eu curti bastante. Você tem uma das performances da vida do Brad Pitt, talvez, né? O Benjamin Button, né? Esse personagem que nasce idoso e vai rejuvenescendo. Sim, com uma Cate Blanchett também. Durante a vida. Você tem a Daisy, que é a Cate Blanchett, né? O papel da Cate Blanchett no filme. Você tem ali grandes atuações, você tem histórias. Eu fui... Essa coisa de você ter uma história contínua e, obviamente, você tem uma coisa aqui muito diferente dos temas que ele trata normalmente, aqui vai falar da vida, como vida mesmo, né? De momentos da vida, das pessoas que passam, das pessoas que não passam, e vai seguindo o personagem principal dessa maneira louca. E você vai assistindo o filme e vai vendo que a coisa dele ter feito ao contrário é interessante, mas acaba dando na mesma quando você vai avançando na vida, né? Então é interessante ver a proposta
de ideia mais leve que esse filme traz, sabe? Lógico, ele trata de morte, trata de muitas coisas pesadas, assim, de discutir, mas é um filme leve, né? É um filme bonito, assim. E não é à toa que é um filme bem cara de Oscar, né? Não é à toa que ele recebeu tanta indicação, né? Pra Oscar. Eu acho que essa é uma bronca que eu tenho. Sabe o que eu acho que ele parece? Todo diretor acaba fazendo isso. Quando o Del Toro fez A Forma da Água, é tipo isso. É isso, A Forma da Água. É um filme com uma história muito fantástica, muito... Talvez no caso da água até mais sobrenatural do que nesse, né? Porque é uma criatura da Amazônia, que não sei o quê, blá, blá, blá. E esse aqui é um conto de fada porque as pessoas literalmente se importam do cara ser velho e tá rejuvenescendo. Mas... então, tem isso, né? As pessoas meio que aceitam, né? Não tem muito... Isso não durante o filme, não me incomoda nem um pouco, em absoluto. Mas, assim, eu acho que como o filme é montado e a história dele é aquele filme que você assiste e fala, puta, isso é filme pra agradar aqueles caras da academia, sabe? Então, eu concordo, também acho que é bem por aí, mas eu ainda acho que não é só... É pra eles, vai agradar eles, mas acaba agradando o público em geral, cara. Porque é um filme leve, assim, é um filme bom de assistir, é um filme que a lógica, as atuações, os personagens, eles trazem empatia, você quer saber aquela história, você quer continuar acompanhando aquilo, né? Onde vai dar, onde não vai dar. Tem o grande ponto também que eu acho que a maquiagem e os efeitos visuais funcionam muito bem, cara. Sim, não estão datados, eu acho que estão muito bons até hoje. Muito assim. bons, velho. Esse filme tá no Prime Video, eu assisti no Prime Video, né? Prime Video. Só tá... Isso. Mas ele então, tá acho que só tá por lá. Ou tava, pelo menos. Não, acho que só tá no Prime Video agora, eu acho que eu dei uma procurada. Então, isso não ficou datado, tá ainda muito legal, não é à toa que o filme venceu lá os prêmios por isso, né, mas o Brad Pitt tá muito bem, né, mais um filme que ele tem essa parceria com o Fincher, mas tem momentos, assim, muito legais. Você pode falar um pouquinho mais de tensão que tem no filme? Talvez seja só um momento da batalha no navio lá, que eles são atacados, essa parte é bem... Nossa! É muito... legal, assim, muito bem filmado, muito bem, mas a coisa mais tensa talvez que nos remeta ao Fincher que a gente quer, mas que a gente conhece, né? É a vibe Forrest Gump, né? Que tipo, é que nem a parte que o Forrest Gump foi pra guerra, tá ligado? É isso mesmo. Mas fica aí essa marca. E engraçado, quando você reassiste os filmes do Fincher, né, como a gente fez aqui pro podcast, esse filme ainda fica mais deslocado, né? Tipo, puta, é muito diferente, né? É muito diferente do que você faz. Mas também é uma habilidade do cara, né? Tipo, lógico, uma habilidade que ele tem desde antes de entrar no mundo do cinema. Também você tem aqui agora como diretor de fato. Continuando, 2 anos de diferença só, 2010, ele vai lançar mais um grande sucesso de crítica e público, que é A Rede Social. Filme que tem roteiro do Aaron Sorkin, do Ben Mesrich, filme de orçamento de $40 milhões, faturou cerca de $225 milhões, filme da Columbia Pictures, 8 indicações ao Oscar de 2011, venceu em roteiro adaptado, trilha sonora original e edição. E aí, A Rede Social? Reassistiram? Vocês assistiram na época? Vocês gostam desse filme? Esse eu não reassisti, mas eu lembro que quando eu vi eu tinha gostado muito, porque, cara, a maneira como é contada a história é muito interessante nesse filme, sabe? Tanto o roteiro, que é muito bom, como a própria montagem, como é feita o filme, sabe? Essa questão de ir e voltar no tempo, sabe? De contando a história dessa maneira, eu acho que funciona muito bem, velho. Anderson? Cara, esse é um filme que eu tinha gostado muito na época, quando eu assisti. E ele tá naquela lista infame de filmes muito bons que perdeu o Oscar pra filmes muito piores. Como, por exemplo, esse filme perdeu pro Discurso do Rei, o de melhor filme. Nossa, é a maioria da lista do Oscar, então, né? Pois é, e assim, quem lembra do Discurso do Rei hoje? Absolutamente ninguém. E reassistindo esse filme, eu gostei muito de ver como o Fincher pegou um aspecto que ele não fez no Benjamin Button e trouxe pra cá, que é trazer a questão do nervosismo, até um pouco de suspense, pra um assunto que é mais palpável pra gente ali do dia a dia. Claro, né, tudo bem que a gente não tá lá em Harvard, etc, pra ver o que aconteceu de fato, mas o modo como ele constrói os personagens, principalmente na figura, e aí eu vou até queimar a língua falando isso, na figura do Zuckerberg, porque assim, a gente depois descobre aquele depoimento do Senado e tal, que ele é um cara meio alienado da Terra e etc, mas... Reptiliano, mas como o próprio filme deixa demonstrar assim, ele não é de fato uma má pessoa, também não é assim uma grande pessoa, uma pessoa que você fala, puta, que cara firme
firmeza, legal pra caramba, eu gosto muito de estar com esse cara. Mas ele é um cara que ele vive num mundo totalmente à parte do que tá acontecendo ao redor dele. Ele é o cara que vive num mundinho particular exclusivamente. Então quando o filme constrói isso e apresenta os personagens que não são personagens que estão ali com ele, mas sim estão ao redor dele. Existe essa esfera ao redor dele onde as pessoas vão orbitando e chegando e saindo. Mas ninguém nunca de fato tá dentro ali com ele. Então, e aí o filme te dá a entender exatamente que esse cara ele é assim. Então eu assisti, gostei muito, assisti de novo, continuo gostando muito. Eu acho que ele é um filme incrível até hoje. Eu coloco ele pau a pau como um dos melhores do fim. Spoiler. Não, e eu acho que uma das grandes conquistas desse filme é o casting, cara. Sim. Eu acho que o Jesse Eisenberg a performance da vida dele, né? É uma escolha, tipo, muito bem feita. Todos os caras que foram escolhidos, tá ligado? Funcionam bem pra contar a história. Sim, o Andrew Garfield, que é o Eduardo, né? O brasileiro. Legal, pessoal. Eu não sei se citam que ele é brasileiro no filme, né? Cita, tem uma parte que cita. Tem uma parte que cita, né? O Zuckerberg fala alguma coisa, você tá lá no Brasil, que não sei o que e tal. É, o Justin Timberlake. Que é o criador do MySpace, né? Do Napster. Do Napster, né? E foi bom a escolha do Timberlake, porque é um cara que é meio babaca e escolhido pra interpretar um outro cara que é meio babaca. Mas aí você falando do Eisenberg, ele vai sair um filme, saiu algum filme agora em novembro dele, chamado Manodrome, que é meio ele fazendo um clube da luta. Eu ainda não assisti, eu quero ver qual que é desse filme. Ele é bom, cara, ele é bom. É que assim, ele escolhe alguns filmes que são bem complicados, né? Mas eu acho que eu cansei, porque ele tem sempre aquela mesma coisinha do cara meio nerdola que fala rápido pra caramba e tal, não sei o quê. Sim. Deu uma cansada e porque ele fez o Lex Luthor e... isso deu uma queimada fodida, né? Mas ali sempre é muito mais culpa do diretor do que do ator. Você tinha que dar um jeito de falar mal do Snyder, né? Eu não citei o nome dele, você que citou o nome dele. Se a carapuça serviu, ele que coloque. Serviu pra você, o que é pior, né? Cinebiografia, né? A primeira cinebiografia aqui da filmografia do Fincher. Não é cinebiografia, é um recorte de um tempo, porque não fala nada antes e não fala absolutamente nada depois. A gente encaixa nessas cinebiografias aí, porque a gente gosta só de ter onde colocar as coisinhas, mas... Cara, é um recorte... É a cinebiografia da rede social, né? Do Facebook. Exato. Cara, eu reassisti o filme, eu tinha gostado muito na época. Reassisti, continuei gostando muito. Eu acho, assim, que ele tem primeira parte do filme, quando ele tá realmente começando, eu acho ela brilhante, assim, tipo, muito foda. O restante do filme é muito bom, mas eu acho que ele não cai ao ponto de ficar ruim, mas a primeira parte ele é muito, muito foda. O resto do filme é muito bom. Só que aquela coisa frenética do começo do filme, quando ele começa a pôr a mão na massa, começa a fazer os sites ali, os iniciais, cara, aquela parte eu acho sensacional, cara. E aí é muito o Aaron incrível. Sorkin, né? A gente tem que destacar porque isso. Tem também. o roteiro é incrível, logicamente. O Fincher tem méritos e méritos de ter conseguido tirar do papel e colocar na tela um roteiro brilhante, e isso foi feito com maestria, né? Pros dois lados. E, cara, no final, obviamente, o saldo é muito positivo, né? Esse filme tem essa coisa do ir e voltar no tempo. E como o roteiro é brilhante, e o Fincher é um cara que tem essa transposição e edição na veia e trabalha com pessoas muito boas, e ele é muito bom nisso, que também brilha nesse filme, né? Não é à toa que o filme também ganhou o Oscar de edição. E é legal ver também que o filme ganhou o primeiro Oscar do Trent Reznor, né? Que trabalha com... Eu não sei se esse é o primeiro filme que ele fez com Fincher, né? Mas depois vai fazer outros filmes com ele, né? Sim. Porque a trilha sonora desse filme é fantástica também, cara. Ela é frenética, ela é elétrica, ela te dá justamente aquela sensação... Ela acompanha o diálogo, eu gosto muito dessa trilha. E eu acho que também o time do filme, ele é muito importante pro sucesso dele, né? Porque o filme começa a se passar ali... O filme se passa em 2003, ele começa em 2003, que é quando... Aquela época do processo ali é 2008, 2007, mais ou menos. Porque quando sai o filme em 2010, o Facebook tá estouradaço, né? Facebook é a rede social, né? O Facebook chegou no Brasil em 2009. Então, ele tava começando a chegar no Brasil, e nos Estados Unidos ele já era uma potência, né? Ele já era uma rede social muito grande. Então, o time dele também é do que... Imagina, das pessoas falam assim, pô, esse tal de Facebook é gigante, mas agora eu vou entender a origem dele, né? Você acompanha meio que em tempo real o produto e como foi a produção, né? Como foi a criação daquilo, né? E eu acho que isso colabora muito pro sucesso do filme também. Obviamente, o filme é muito bom, mas isso também ajuda muito ao lore do filme, né? Ao tempo, quando ele sai e tudo mais.
continuando, aí, bom, Fincher mais uma vez, com um aninho de diferença só, ele lança um novo filme. Estou falando de Millennium, o título original em português, né? Em português ficou Os Homens que Não Amavam as Mulheres, mas em inglês é The Girl with the Dragon Tattoo, que é o título original do livro e que ele se baseia, né? Livro do Stieg Larsson, livro sueco. O roteiro é do Steve Zaillian, que é um cara que tem grandes roteiros, né? No seu currículo ali. Lista de Schindler, Gangster Americano, Gangue de Nova York, O Irlandês. Então ele tem alguns filmes ali bem conceituados na sua lista de roteiros. Filme com um orçamento de 90 milhões de dólares, bilheteria de 232 milhões de dólares. Então o filme foi muito bem de bilheteria, assim, foi bem recebido pela crítica. 5 indicações ao Oscar de 2012, venceu em edição novamente. E aí, o que vocês acham de Millennium? Eu gostei pra caramba, nunca tinha visto, cara. Eu achei um baita Nunca filme. tinha visto, Everton? Não. Eu achei um baita filme, mas eu achei a história muito boa e deu vontade de ler o livro, sabe? Cara, primeiro, já fica a recomendação, leiam o livro, é sensacional. E é uma trilogia original, né? Os livros do Stieg Larsson, né? Com a Lisbeth. O primeiro é incrível, mas os outros dois, assim, eles são... Nossa, eles são muito... A única coisa que você tem quando você já conhece os livros é porque o Fincher não fez os outros livros, porque eles são, assim, incríveis. Então, não fez porque, né? Tempo e dinheiro. Exatamente. Porque o Fincher, se ele fosse fazer, ele queria trazer a Rooney Mara de volta. Ela tinha contrato pra 2 filmes. E o estúdio queria fazer um a toque de caixa, assim. Tanto que fizeram um reboot, que é A Garota da Teia de Aranha, que é uma merda absolutamente... Pô, tem uma pena, porque a Claire Foy, que é uma boa atriz, mas velho. o filme é um cocô, assim. É horrível. E aí acabou não indo pra vir, acabou matando a franquia no Brasil. No Brasil, olha. Nos Estados Unidos, né? Porque na Suécia tem a trilogia completa desse filme, mas... Tem a trilogia original, porque esse que eles fizeram depois do americano é um livro que... Ele não é só do Stieg Larsson. O Stieg Larsson tinha depois que ele falece, ele faz os 3 filmes. Ele já tinha morrido, tem isso também. Ele faleceu, ele já tinha morrido, ele tinha algumas ideias ali pra livros e eles continuaram. Tanto que eles lançaram, acho que já 2 ou 3 livros com a personagem, com a Lisbeth, tá, né? a moda também. O cara morre e fica lançando material. Deixa o material dele em paz, velho. Porra. Aí, ao invés de fazer a continuação dos Homens que Não Amavam as Mulheres, né, desse primeiro livro, você só tem essa história ali mais pra frente, que é quase uma side quest da Lisbeth, né? E o que não é o que interessa, porque a continuação é muito mais interessante. Mas agora focando aqui em Millennium, né? Não, esse filme é muito bom, cara. Ele tem... Apesar de que esse filme, pra mim, tem uma das piores covers de Immigrant Song já feitas na história do mundo, cara. Ah, você não gosta? Eu detesto essa versão dessa música. eu acho que é o único filme do Fincher que tem essa aberturinha, né? Quase um videoclipe. Não, tem um videoclipe, né? Videoclipe. É um clipe, né? Tem um videoclipe no começo do filme, né? Mas, cara, eu acho um filme legal. Ele é um filme... A própria... Todas as coisas que o Fincher já trouxe, né? Principalmente desses filmes de investigação e tal. De tensão, de criar uma tensão, de criar aquela sensação do personagem de ele estar em constante perigo, sabe? É uma coisa que funciona muito bem nesse filme. Eu acho que esse filme... Mas eu acho assim, que ele tem... Eu acho que o começo ele é meio... Ele é bem, tipo, parado e tal. Eu acho que tem uma parte do filme, na partir da metade, que é quando a Lisbeth encontra o Michael. Aí, tipo, o filme, ele toma um rumo muito acelerado, sabe? E que não que seja ruim, que fica muito melhor, sabe? Não, muito pelo contrário. Eu acho até que isso é bom, porque o filme, ele vai... A velocidade dos acontecimentos do filme, elas vão aumentando conforme aumenta a tensão ao longo do filme, né? Então. Quando eles se encontram, cara... A história é muito boa, né? Você trabalhar uma tensão e entregar fatos, porque, como o Vinícius falou, por exemplo, do Zodíaco, ela é uma tensão crescente, mas o todo do filme, ele é um filme muito cadenciado. Esse aqui a gente tem a tensão, ela vai subindo, os acontecimentos e as coisas vão indo pra uma escala assim muito rápida. E eu acho que tem uma colaboração grande, porque a história é muito boa, então você tem personagens muito bons, né? O Bonkovich, o Mikhail Bonkovich, que é vivido pelo Daniel Craig, a Lisbeth Salander, que é vivida pela Rooney Mara, e durante o filme você tem o Robin Wright ali, você tem o Christopher Plummer, você tem o Skarsgård, você tem grandes atores ali que colaboram. Se o Skarsgård não for o grande herói do filme, ele é o vilão. A cara dele é foda, né? A cara dele é foda. Mas essa coisa da investigação também, do thriller e do personagem que não é de fato um policial, né? Um jornalista ali. Mas como a história é muito boa, né? E o Fincher soube retratar muito bem. Eu acho legal esse paralelo do começo da primeira parte do filme, né? Que você mostra os dois personagens separados ali, e depois você cria e como eles vão... A parceria ali, né? Entre eles. Vai convergindo e, tipo, como cada um investigando de uma ponta, chegam nas mesmas conclusões. Exatamente. Sabe? Fora que, assim,
um filme muito bem filmado, a tensão é constante, como o Everton já comentou. Eu acho um filmaço, assim. Quando eu assisti o filme, eu já tinha lido o primeiro livro, né? Então eu já sabia o que ia acontecer. Mas mesmo assim, puta, muito, muito bom. Recomendo aqui, recomendação antes do bloco final, que leiam a trilogia, primeiro a trilogia principal, porque o livro, o primeiro que ele se baseia, é basicamente igual o filme, assim. O Fincher conseguiu retratar muito bem todas as ideias principais, tanto de características de personagens, de como eles se portam, de como eles se comportam, da relação entre eles, do mistério, de fato, as resoluções são todas iguais. Então, assim, se você só assistiu o filme e não quiser ler o primeiro livro, tudo bem. Mas se tiverem interesse, vão ler os outros livros que, porra, vale muito a pena. Pena que o Fincher não conseguiu, como o Anderson já comentou, dar luz às continuações, né? Mas bem, nunca diga nunca, né? Pois é, vai saber. O Fincher, em 2014, vai adaptar mais um livro, né? Vai trazer aos cinemas Garota Exemplar. Ele volta a trabalhar com a 20th Century Fox. O filme tem o roteiro da Gillian Flynn, que é também autora do livro, que não dá só título, mas também que é a adaptação do filme que o Fincher filmou. Orçamento de 61 milhões de dólares, teve um faturamento muito bom de 369 milhões de dólares. Um filme que rendeu indicação de melhor atriz para Rosamund Pike. E aí, o que vocês acham de... Foi merecido, viu, cara? A Amy é uma pessoa tão doce. Tão doce, cara. Porque você assiste esse filme, você vai criando um ódio dessa filha da... E aí, o que vocês acham de Garota Exemplar? Cara, esse filme eu tinha assistido mais ou menos na época quando saiu, já tinha achado foda. Eu revia faz pouco tempo, cara. Esse filme é muito foda. Eu acho que ele seria perfeito se não fosse o Ben Affleck. Ele tá bem nesse filme, Anderson. Não, eu vou defender o Ben Affleck. Ele tá bem nesse filme, pô. Ele tá sendo Ben Affleck nesse filme, velho. Então, mas funciona pra ele. Mas é isso, ele precisava ser o Ben Affleck. Ele não precisava ser alguém que transpassasse pra mim mais essa sensação de loucura que é esse casamento dele, cara. Cara, eu sinto isso, velho. Cara, eu sinto Ben Affleck bem nesse filme. Eu também acho bem, Ben Affleck bem pra caralho nesse filme tá a Carrie Coon, que interpreta a irmã dele. Sim, ela é muito foda. Ela é foda. Não, ela é muito boa. Ela é absurda. Sim. A Kim Dickens, que é a detetive, também tá foda pra caralho. Ele, pra mim, tá sendo ele, tipo, legal, blá, blá, blá. Não, ele tá bem, cara. Eu acho que ele passa a sensação de que ele tá, tipo, que merda é essa que tá acontecendo? Puta que pariu. Então, o marido tá com a vida devastada, não sei. Pra mim, se fosse alguém mais palatável, talvez fosse... Os detalhes, eu acho que fazem diferença, tanto quando... Porque... Cara, esse filme eu não li o livro, diferente do Millennium, eu não tenho conhecimento do livro, né? Então não sei se a adaptação é muito fiel, mas pelo que eu li, é uma adaptação, assim, muito fiel ao que acontece no livro, né? E uma coisa importante aqui, que se destaca, que é a autora do livro fazendo o roteiro do filme, né? Isso é legal, cara. Porque então, você garante que muitas ideias ali, as ideias principais estão ali, né? E eu acho que, tipo, encaixa muito no cinema do David Fincher, né, cara? Nessa criação de tensão, na reviravolta da história. Na dualidade, né? De você construir duas ideias diferentes. Do personagem do Nick, né? Do personagem do Ben Affleck, que é o cara que tá... Primeiro, que porra tá acontecendo? Aí você fica também com dúvida. Esse cara, será que... Só falar uma coisinha também aqui pra não ficar solta. Esse Nick também é um filho da puta. Então. Esse cara tá com o rabo preso, a gente fica com raiva da Amy ao longo do filme, mas a gente entende que o cara merece também, porque é um babaca. Não, sim, esse é um ponto que, tipo, todo mundo é meio filho da puta nesse filme, tá ligado? Porque, tipo, o cara tá com o rabo preso pra caralho, sabe? Aí você fica inocente com muita dúvida. O resto é tudo uma merda. Então, sim. Eu acho muito legal, cara. Esse filme, tipo... cara, ele tem uma virada na parte final. Já é quase no meio do filme, sabe? Que quando você entende o que tá acontecendo, cara... Que, cara, eu acho muito foda, velho. Não, principalmente quando o Nick entende que pra tentar trazer um pouco de sanidade de volta pra vida dele, ele ia ter que fazer o joguinho dela. Mas aí é muito bom como ele entra no jogo, mas ele também começa a mexer as peças a favor dele. Sim. Eu acho... eu curto muito o final do filme, cara. A cara também de bunda que ele tá ligado? Não, a angústia da irmã dele naquela cena quando ele descobre que a mulher tá grávida. Sim, cara, é muito foda. Assim, você percebe que ele tá naquela situação muito
claro, 100% por coisas que ele fez. E quem mais vai sofrer não é ele, é a irmã, velho. É, cara, e do lado, literalmente com uma psicopata do lado, né, cara? Exato. E assim, o Fincher, ele teve uma dobradinha de personagens femininas incríveis diretas, né? Porque a Lisbeth e a Rooney Mara, personagem incrível, a Lisbeth é um personagem Não, incrível, pode assim. pôr a Margot também aí, cara. Apesar dela não ser a protagonista, ela é incrível. Ah, sim. É que eu acho, assim, é que é isso, ela não é a protagonista, né? Ela não tem essa... É, mas a Rosamund Pike, ela, mano, é o papel dela, velho, eu acho. É o papel da vida dela, né? Acho que é o é- maior destaque da carreira dela, assim. Tem aquele outro da Netflix também, Eu Não Me Importo, acho. Ah, ela tá muito bem nesse Mas filme. Aliás, é um personagem que lembra a personagem é meio a Amy. parecida, só que não é uma psicopata. Quer dizer, é uma psicopata também, né? Porque ela rouba o dinheiro dos velhinhos lá, né? Mas enfim. Sim. Só que aqui nesse filme, cara, nos detalhes, no sorriso que tá sorrindo uma hora, da outra hora tá puto, que tá xingando uma hora, outra hora tá tranquila. Cara, é uma atuação assim. E quando tem a parte da virada, né? Tipo, você começa a ver o lado dela da história. Puta, é muito foda, cara. Que é um filme também que, assim como o Millennium. Bem, a maioria dos filmes que a gente tá comentando. Mas esse também, quando eu fui reassistir também, foi numa só, assim. Falei, caraca, o filme prende, sabe? Você fica ali querendo saber o que aconteceu, como aconteceu, o que entregam dos personagens, você vai acompanhando ali, você fala, caralho, que desgraçado, puta, que filha da puta. Cara, você fica querendo saber onde vai dar aquilo, sabe? Então, esse ponto também de deixar você tão atraído pela história é mais um ponto de uma história boa e, obviamente, de uma montagem de filme como todo ali, da direção do Fincher, que é incrível, né? Que pena que a Rosamund Pike não ganhou o Oscar, né? Então, ela só foi indicada, mas pelo menos foi uma boa lembrança. O Garoto Exemplar só recebeu essa indicação, então não chegou nas outras categorias. Uma pena, né? Aí, entre 2014 e 2020, o Fincher, ele vai se aventurar em outros caminhos, né? 2020 vai ser onde vai ser o próximo filme dele, mas o Fincher, ele acaba indo trabalhar com série. Se o Anderson adiantou lá no começo, ele foi fazer House of Cards, né? Foi produtor e diretor, acho que dos 2 primeiros episódios, se eu não me engano. Ele vai ser produtor executivo de Mindhunter também. Que é a melhor coisa que ele já fez, tá? E o Mindhunter eu só assisti uma temporada. Entre filmes e séries, pra mim é a melhor coisa que ele já fez. Declaração forte. Outra declaração forte. E, curioso ou não, essas duas produções são da Netflix e é onde ele acaba lançando o seu filme posterior, né? Em 2020 ele lança Mank, filme que tem um roteiro do Jack Fincher, Jack Fincher, que é o pai dele. Então, um roteiro antigo, o pai dele tinha escrito ali, mais ou menos, ele meio que adapta esse roteiro do Mank, filme que a Netflix deu um orçamento pra ele de $30 milhões. E em 2020, o David Fincher assina um contrato de exclusividade com a Netflix. Então, por 4 anos, ele estará produzindo exclusivamente para a Netflix. 4 anos? Não são 3 filmes? Porque ele lançou um segundo agora, que a gente vai falar daqui a pouco. Então, ele lançou o segundo agora, então 4 anos, né? Então, provavelmente alguma coisa deve sair ano que vem. Eu achava que eram né? 3 filmes, mas... Então a gente não sabe muito bem como vai ser isso, mas ele lança o filme daqui 15 anos. Porra, é o terceiro filme dele na Netflix. Sim, não. Eu acho que é um contrato de 4 anos que ele não quer ficar tão grudado assim. Então, provavelmente ele deve lançar alguma coisa ano que vem, né? Eu já tinha mandado a Netflix pra cá do caralho por ter encerrado o Mindhunter. Engraçado que o Fincher, diferente de alguns cineastas que a gente comentou aqui, por exemplo, o Christopher Nolan e o Denis Villeneuve, o Fincher é o cara no extremo oposto da questão do streaming. Ele fala que o streaming é o futuro, que não tem essa, que você não precisa assistir meu filme na maior tela possível, você só precisa assistir meu filme. A liberdade que ele tem para produzir no streaming, ele não vai ter em estúdio nenhum. Então ele é o cara que vai contra esses outros criadores e muitos outros diretores que falam que você tem que assistir na maior tela possível, que tem que assistir no cinema e tudo mais, né? Então ele é um pouco do oposto de que muitos diretores falam aí, né? Então tem essa divergência, pequena divergência, mas Money talks, né? Existe, né? Money talk. Exatamente, né? O contrato dele não deve ser um contrato fraco, né? Jamais. Mas o Mank de 2020 é um filme que foi muito bem recebido pela crítica, né? Teve 11 indicações ao Oscar de 2021, ele venceu apenas em fotografia, mas é um filme protagonizado pelo Gary Oldman, que vive o Mank, né? O Mankiewicz, é isso? É assim que pronuncia o nome dele? Que ele é o roteirista, né? Do icônico Cidadão Kane de 41, filme do Orson Welles. E aí, o que vocês acharam de Mank? Assistiram na época que saiu pro Oscar, reassistiram agora? Eu assisti na época. É o filme preto e branco, né? Filme preto e branco, sim. Que
um dos fatores eu acho que fez ganhar a fotografia é isso também. E também porque é um filme que a academia adora, que é um filme sobre o cinema. Filme sobre o cinema, né? E honestamente, eu acho que você tem que assistir o Cidadão Kane pra assistir bem esse filme. Sim. Eu nunca assisti Cidadão Kane. E eu sinto que eu perdi muita coisa esse filme. Eu acho que perde bastante, sabe? Tipo, muito porque ele tem muitas... O jeito dele mostrar as cenas tem muitas cenas que são baseadas em cenas que tem no Cidadão Kane, sabe? Então principalmente por isso eu acho que deve ter crescido. Mas assim, não conhecer o Cidadão Kane, conhecendo que existe e tal, e assistindo o filme, é um filme que eu gostei, assim, passou bem. Eu acho que o personagem, o Gary Oldman, é foda que ele entrega uma performance espetacular, né? Tá muito a Amanda bem. Seyfried, você não consegue tirar os personagens são interessantes, você quer acompanhar aquela história, você tem um teor de comédia que talvez não tenha nos outros filmes dele. Em vários momentos eu me peguei dando risada do Mank, de algumas situações ali. É um filme que eu gostei, assim. Eu achei um filme legal. Talvez, obviamente, posteriormente, em algum momento da vida que eu assistir o Cidadão Kane, enfim, eu revisite esse filme, que eu tenho certeza que ele vai crescer. Outro que mais me interessou desse filme, justamente pra saber a questão da construção do roteiro do Cidadão Kane, também era entender como que era um pouco aquele espírito do William Randolph Rush, o personagem, o jornalista, que todo mundo sempre falou, ele é inspirado, talvez o Cidadão Kane é inspirado nele, e o filme deixa bem claro que realmente ele é a caricatura desse famoso empresário jornalista, né? Mas a construção do filme, toda a reconstrução de época, a Amanda Seyfried mandando bem aqui, porque ela é uma atriz meio de lua, tem filme que ela vai mal pra caralho, tem filme que ela vai bem pra caramba. Mas principalmente as entranhas de Hollywood ali, a questão da construção dos estúdios. Isso é legal mesmo. Como a gente acha que, por exemplo, hoje os estúdios brigam, você tinha que ver naquela época. Ele falando com o dono de estúdio, né? Se engalfiarem, sabe? Chamar um outro de lixo, porque seu produto é uma merda. Falar, assim, Hollywood é realmente uma terra meio que tem as próprias leis, né? Alheia ao resto da sociedade, assim. Isso é legal mesmo, mas esse ponto, né, dos bastidores e essa coisa do filme de época, né? E a maneira que eles escolheram, um recorte ali, eu falei de cinebiografia, mas um recorte histórico que fizeram na rede social, também fazem uma espécie de recorte histórico aqui, né? Obviamente aqui deve ser uma porcentagem muito alta de eu acho que foi desse jeito, ou então vamos colocar desse jeito pra gente ter uma história pra contar, né? Com pitadas de realismo. Sim, pra mim um dos pontos fracos do filme, e ele tem, de fato, é que, por exemplo, historicamente sempre soube-se da questão da briga pelos direitos do roteiro do filme. O filme, ele aborda isso de uma maneira, pra mim, até meio superficial e muito pra fechar o filme. Quase não se falou daquilo durante o filme e de repente no final, putz, é mesmo, eu quero o crédito do filme. Uhum. Enquanto, na verdade, assim, durante todo o processo o cara falou, não, meu nome vai estar na porra do roteiro, sabe? No filme dá a entender que assim, o pessoal adorou, então eu quero o meu nome. Se o pessoal não tivesse gostado, eu falar, beleza, faz o escritor fantasma aí, foda-se. Isso ficou meio assim... Tanto que a sinopse da Netflix fala literalmente isso, né? Fala sobre a luta do autor, do autor, né? Do Mank, pra conseguir colocar o crédito no script, né? No roteiro do filme. Ele queria desde o começo, exatamente. Mas, assim... No filme não, no filme parece que ele só quis porque gostaram do roteiro. Mas isso é uma coisinha minha também, pra variar, enchendo o saco de... Mas assim, uma produção... A Netflix dando produções e dinheiro e deixando esses autores, né, os diretores grandes fazerem trabalhos autorais, também seja esse o ponto que o Fincher comenta, né, da liberdade. O Scorsese falou a mesma coisa e, enfim, obviamente é muita grana, o cara quer fazer o projeto que ele quer fazer, então, obviamente ele vai defender o lado dele, né? Mas, querendo ou não, o Mank não passou despercebido, né? Teve esse monte de indicação, teve esse monte de prêmio também, outros prêmios, outras premiações e tudo mais, e o reconhecimento da crítica, né? Porque o público mesmo, assim, é um filme muito específico, né? O cara tem que ter... Assim, se o cara não tem a mínima ideia do que é Cidadão Kane, principalmente ali, zapeando Netflix, imagina, o cara tá passando lá, tá a Barraca do Beijo, do lado tá um Mank. Que porra é essa, né? Tipo... por que eu veria a Barraca do Beijo? Então, tipo, é isso. Tem esse ponto, né? Que também é um filme que exige um mínimo ali de... Pô, o que é Cidadão Kane? O cara sabe que é Cidadão Kane, né? Talvez se torne um pouco nichado ali. Não vou falar nichado pro cinéfilo, mas assim, não é um filme blockbuster, não é um filme, assim, acessível pra todo mundo.
E continuando na Netflix, né? David Fincher esse ano lança o seu mais recente filme, né? O Assassino, ou The Killer no título original. Mais uma vez ele trabalha com o Andrew Kevin Walker, o roteirista de Seven, que vai fazer um roteiro baseado na história de quadrinhos de mesmo nome, né? Uma história de quadrinho francesa, chamada Assassino, né? Do Alex Noland e do Luc Jacamon. E aqui a gente tem a história de um assassino daqueles mais calculistas, solitários e problemáticos possíveis, que é vivido pelo Michael Fassbender, e ele tem que lidar com um erro que vai gerar consequências ali nos seus serviços. E aí, o que vocês acharam de O Assassino, o filme mais recente do Fincher? Eu achei que eu me cobrava muito quando eu erro as coisas, não igual esse cara. Ele tem um sentimento de culpa muito grande. Ah, nossa, tá doido. Eu curti, cara. Ele é diferente do que eu imaginei que ele ia ser. Também. Ele é muito mais ação do que eu imaginava. Nossa, sério? Eu achei o contrário. Eu achei que ele ia ser mais ação. Achei que ele ia ser mais ação do que ele é. Não, eu achei ele mais ação do que eu imaginava, cara. Apesar dele entregar uma das melhores cenas de lutas que eu vi nos últimos anos. Nossa, porque... essa cena é não, tensa. mas cara, eu achei ele realmente um filme do Hitman, do jogo. Sim. É muito igual, tá ligado? Mas eu não achei ele com tanta ação, assim. Ah, cara, eu achei. Não, eu acho que ele trabalha bem. Assim, ele é quase um filme de espião, mas sem ser de espião pra mim. A questão dele pegando os nomes, invadindo as casas, entrando, indo... E é um filme sobre um trabalho só. Na verdade é um trabalho que deu errado e é uma ação que ele faz pra consertar uma cagada dele. Meio que ele tá se defendendo, né? Tem isso, né? E se vingando também, né? Se vingando também, né? E é muito questão do Hitman, por quê? Porque tem toda a questão dele ter um plano pra matar um cara, então ele se disfarça, ele tem um plano pra entrar em tal lugar, pra fazer tal coisa, sabe? Eu acho isso muito legal, velho, do filme. Quando a gente fala que o Fincher é bom, assim, não só ele, obviamente, deve ter ajuda, mas Michael Fassbender foi uma escolha muito foda, né, cara? O cara é muito bom, né? Eu acho ele foda, assim, e nesse filme ele casou perfeito pra ser esse assassino, né? Porque ele me convence que ele é aquele cara com zero empatia pela pessoa que não seja a pessoa que ele gosta, que dá a entender que é só a Sophie Charlotte. Namorada, entre aspas, dele, né? Que é a Sophie Charlotte. Eu só reconheci no final, cara. Aquela cena... Então, vocês conheceram na hora que ela tava toda arregaçada lá no hospital? Não, né? Não dava, né? Só no final, né? Mas, ele, cara, entrega muito, né? Porque é um filme de um personagem principal que a gente ele vai ser os nossos olhos, ele que vai atrás das pessoas, a gente vai acompanhar ele o tempo inteiro. E ele vende muito bem toda a ideia de que ele é solitário, de que ele pensa em tudo, de que ele não tem empatia pelas pessoas, ele é impiedoso totalmente, né? Então, ele entrega muito. Mas eu acho foda no começo do filme isso, que ele vai narrando tudo, vai falando tudo e ele erra, tá ligado? Exatamente. Aí quando já tem essa quebra, né? Você fica, caralho, velho. É que ele não esperava, né? Gosta muito de Smiths, né? Essa questão da trilha sonora é uma coisa muito importante, né, cara? Eu acho assim, eu esperava um filme antes de... Lógico, quem que leu o HQ podia ter um pouco mais de noção, mas só vendo os trailers e o material promocional, eu esperava um filme mais complexo, sabe? Tivesse uma história maior. Nesse ponto é um filme bem simples. Ele é muito simples, ele é muito direto, ele é muito evento após evento e você sabe o objetivo principal daquilo. E foi uma coisa que eu gostei, assim, o Fincher consegue construir, ele tem o seu momento de tensão, ele tem o seu momento de parar e você tem um diálogo mais expositivo, mais um diálogo talvez filosófico e pensativo ali, e de caracterizar os personagens ali. Obviamente a gente tem uma caracterização muito maior do assassino, né, pelos olhos das pessoas que ele encontra ali no caminho, né, você tem a parte de ação ali que é brutal, visceral e direta. Eu acho que ele entrega um pouco de tudo ali e no final eu fico bem satisfeito assim com o que eu assisti. E eu acho só que talvez como é o novo filme do Fincher, estrear em festival, não sei o que, Netflix, ele é um pouco diferente do Mank, né? O Mank tem essa cara mais premiação. Assassino, eu acho que ele foi pra um lado mais... Um filme... É um filme com uma história mais simples, né? Que não tem esse pensamento. É um filme, ele... Porra, é um ótimo filme. Pô, você tá ali na Netflix, zapeando a Netflix, procurando coisas pra assistir. É um ótimo filme pra se recomendar pra assistir. É um thriller muito bom, tá ligado? Você assiste, ele não é longo, ele tem tempo bem razoável, assim, tá ligado? Você assiste bem. Tem a história simples, uma história contínua. Outra coisa que me lembrou muito o ritmo é a entradinha de cada
segmento, tá ligado? Que é onde ele tá, o lugar no país que ele tá, sabe? Aquilo é, tipo, muito... Pra mostrar muito bem que o filme, ele segue um ritmo, sabe? Ele tem uma sequência lógica e vai funcionar daquele jeito simples. Principalmente pra mim também, os detalhes, ele é uma lição, das ações dele. Ele é uma lição de como fazer um thriller bem feito, que os irmãos russos não aprenderam fazendo aquele Agente Oculto, por exemplo. Que é um filme que gasta rios de dinheiro e não é 10% divertido do que é esse filme. Sim, não. Esse é muito melhor, né? Em comparação, né? E o Agente Oculto foi muito mais caro. E os detalhes eu acho legal. E assim, a gente comentou rapidamente, mas a cena de luta desse filme, cara, eu fiquei impressionado, velho. Porque ela é muito brutal, ela é muito visceral. E eu acho que, e assim, tem um behind scenes, né? Tem um por trás das câmeras desse filme. E tem um comentário também sobre essa cena de luta específica, de que foi um puta trabalho. O Fincher pensou, tipo, a casa foi montada do jeito que eles montaram os móveis e os locais, os corredores, pensando em como a luta ia seguir, né? Então, tudo foi pensado pra aquela luta ser exatamente como ela é na tela, né? E como você entende cada porrada, cada acontecimento, é uma cena muito foda, cara. E o personagem do Fassbender lutando com aquele Brutamontes também... Tem coisas que são doloridas, tem coisas que eu senti uma dor intensa. É foda, cara. E é muito legal o contraste que tem, né? Tem, tipo, essa parte que é uma puta treta e é depois a parte com a Tilda Swinton que é só um papo, tá ligado? Lembra muito que o Bill, a segunda parte. A primeira parte é violência absurda e o segundo é aquela cena, basicamente a cena dela com o Bill conversando ali e ela mata o Bill de uma maneira muito mais calma do que aconteceu no resto dos dois filmes. E a Tilda Swinton tá aparecendo mais uma vez com uma participação especial, né? Ou um encontro com o protagonista do filme, né? Que é que ela encontra o personagem do Fassbender e lá no Benjamin Button é o primeiro amor dele, né? Fora a Daisy, né? Tipo, a primeira pessoa que realmente mexe com ele de alguma forma ali, na vida adulta. Que também é uma parte muito legal do filme, né? Do Benjamin Button, o encontro com ela, né? Porque é uma atriz incrível, né? Então provavelmente o Fincher vai guardar mais uma coisa no futuro. Bem, como eu falei, o David Fincher tem esse contrato com a Netflix, eu não sei, eu não achei, né? Dando uma pesquisada, não achei qual é o direcionamento de próximos trabalhos dele. Eu sei que Mindhunter não vai ser, Anderson, desculpa, porque foi cancelado, ele já falou abertamente disso. Infelizmente não vai ter mais temporada de Mindhunter. Então, não sei se ele vai fazer um filme, se ele vai fazer mais uma série. Vamos esperar pra ver, né? Ele tem esse contrato com a Netflix, provavelmente vai sair mais alguma coisa por lá com a participação, direção e qualquer outra coisa dele. E agora chegou a parte do nosso filme favorito, né? Sério? A gente já não falou? Já falamos? Você não falou do Seven? Então a gente tem que fazer, sempre faz o seguinte: filme favorito e melhor filme, diferente. Filme favorito e melhor filme, Ever. Filme favorito... Seven, o melhor filme, cara, é difícil, cara. Mas eu vou ficar com o Seven também, viu? Então não foi difícil. Então. Não, eu fiquei em dúvida com outro aqui, mas eu vou com o Seven mesmo. Eu sou Zodíaco nas duas respostas, fácil. Equivocada resposta, mas respeito. De novo, é um problema absolutamente seu. Eu lidarei com ele, fica tranquilo. Eu acho que o melhor filme dele... Cara, difícil mesmo. Eu vou colocar A Rede Social, mas escolha. O meu favorito é Seven. O meu favorito é o Seven, assim. A Rede Social é um ótimo filme, cara. Então, pelo contexto, tudo mais, a Rede Social é foda. Mas o Seven é meu favorito. Que filme incrível, cara. Puta merda. Aliás, filmografia incrível, né? Desse rapaz chamado David Fincher. O Davi então, André. Chegamos aqui. Baita cineasta. Chegamos aqui ao final da filmografia comentada dele. Ouvinte, comenta com a gente qual o seu filme favorito do David Fincher, qual que você mais gosta, qual que você não gosta, concorda com a gente, discorda, pode mandar mensagem que iremos conversar. Vamos pro bloco final agora? Bora. Recomendações, críticas e o que mais vier à nossa cabeça agora no bloco final. Muito bem, bloco final do Sofaverso começando. Agora é hora da gente comentar alguma coisa que a gente assistiu, que a gente leu, que a gente escutou, vale qualquer coisa. Quem quer começar? Bem, eu posso começar. Desculpa cortar vocês. Mas como eu não consegui assistir muita coisa além de David Fincher essas semanas, coisas novas, novidades, eu vou recomendar o Love, Death and Robots. Nossa, mas que filha da mãe você. Que é uma produção absolutamente fantástica, que ele é um dos chefes, produtores executivos
executivos e um dos manda-chuvas das 3 temporadas que você tem na Netflix. Então, a gente tem alguns episódios aqui no Sofaverso comentando os volumes, né? As temporadas. Cara, das melhores coisas originais da Netflix, facilmente. Everton era Love, Death Robots. Era, mas ainda bem que eu tenho uma segunda opção. Muito bem, eu sabia, por isso que eu peguei. Bom, eu comecei a assistir a série Monarch, O Legado dos Monstros, que é a série da Apple TV+, que é no Monsterverse lá do Godzilla, do King Kong. E, cara, é uma série que funciona. Então, eu tô assistindo, assisti acho que 4 capítulos e, por enquanto, tô gostando, sabe? Eu acho interessante como estão montando, tal, a historinha, tal, dessa organização que funciona, tentando catalogar esses titãs e meio que tem um thriller de espionagem e tal, funcionando ao mesmo tempo, mas ao mesmo tempo ela também não é uma série tão complexa, sabe? Ela é bem, tipo, palatável, assim, bem simples até. Mas eu acho legal, os personagens pelo menos eu tô gostando, eu gosto do Kurt Russell, acho que ele tá bem na série, então. E o filho dele que faz ele na versão jovem, sabe? Também acho que funciona. Isso foi legal mesmo. Mas eu tô assistindo também. E os efeitos são muito bons, cara. Ah, isso sim. Os monstros, quando aparecem, são muito fodas, cara. Isso é legal mesmo. Por um momento eu achei que você falasse, é a série sobre o idiota que vai morar nos Estados Unidos e reclama que tá sem dinheiro. Sobre a bicicleta. Que vira comunista depois que vai pros Estados Unidos. Anderson? Eu vou no óbvio, eu vou indicar o livro do Clube da Luta, escrito pelo Chuck Palahniuk em 96, que, veja só, enquanto o livro estava começando o seu processo de venda no boca a boca, já foram lá pegar os direitos cinematográficos dele pra fazer o maravilhoso filme que a gente comentou aqui de 99. E o filme, claro, ele tem algumas diferenças, mas nada que altere a percepção e principalmente a compreensão da história. Enquanto o filme é um filmaço maravilhoso, o livro é um livro. O filme talvez seja um pouquinho melhor, é um caso onde o filme é um pouquinho melhor que o livro, mas, cara, é um baita de um livro. O final, desculpa o spoiler, quer dizer, desculpa o spoiler, mas a gente já comentou, todo mundo sabe, né, pelo menos a maioria. Não é o Clube da Luta, o final do livro não é bem diferente do filme? Ou não? Porque no filme, o Tyler e o nosso protagonista, eles querem explodir os prédios das companhias de crédito, pra aquela coisa de zerar o crédito como se não tivesse backup dos dados, mas enfim, isso é outra história. No livro, eles querem explodir um arranha-céu, que representa uma outra coisa, mas assim, no livro fica subentendido se explodiu ou não, porque o personagem comete um erro lá, então pode ser que tenha explodido ou não, enquanto no filme a gente vê que os prédios eles vão explodindo de fato, né? Viu? Eu lembrava que tinha alguma coisa assim, mas não lembrava exatamente o que era, porque... Tem algumas diferenças, assim, mas que no geral não muda o andamento da história, né? Sim, boa. É um livro que eu tenho que ler também. Eu sei que tem o Clube da Luta, eu sei que teve uma continuação da história do Clube da Luta em história em quadrinho, né? É uma bosta. Não é uma bosta, mas não precisava, sabe? Né? Sei muito bem. Bem, o Fincher não é um cara das continuações, né? Dos filmes. Ele faz filmes únicos, né? Não faz continuações, ou... Tirando que ele começa com Alien 3, né? Que é uma continuação, mas aí a gente deixou muito claro que basicamente não é um filme dele, né? Muito bem, querido ouvinte. Chegamos ao fim desse episódio. Comentamos aqui sobre a filmografia do David Fincher. Não deixe de conversar com a gente sobre esses filmes, sobre séries, sobre animes, sobre novidades da cultura pop. Procura a gente nas nossas redes sociais. A gente tá no Twitter como Sofaverso, tá no Instagram como Sofaverso. Temos um grupo de ouvintes no Telegram. Se você quiser entrar lá e conversar, tô sempre tentando atualizar com novidades. A gente comenta alguma coisa que a gente tá assistindo. Tem o link de convite aqui no post do episódio. Entra lá, vamos conversar. E, obviamente, para continuar escutando o podcast, procura a gente na sua plataforma de áudio favorita. A gente tá no Anchor, no Spotify, no Deezer, Google Podcasts, Amazon Music. Onde você não encontrar o podcast, pode mandar uma mensagem que a gente vai dar um jeito de disponibilizar por lá. YouTube já tá quase atualizado, hein, Everton? Acho que quando sair esse episódio, talvez, não sei, hein? Sim, talvez já esteja 100%. Mas basicamente tá atualizado. Se você quiser procurar o nosso canal, se inscreve lá que a gente tá postando os episódios também. E mais uma lembrança e mais uma mensagem, né? Último episódio do ano, né, galera? Sim. Então, querido ouvinte, obrigado por escutar o podcast mais esse ano. Nos divertimos aqui gravando. Eu sei que a gente teve falhas ali no cronograma. Estamos pensando, vamos ver, vamos conversar ainda para ser como vai ser ano que vem. Mas o podcast vai continuar, com certeza. Estaremos gravando novos episódios e agradeço demais você que escutou 10, 20 episódios. Você que só clicou, só tentou escutar, você que escutou e não gostou, tanto faz. Eu agradeço se você, por algum momento, deu play em algum episódio do Sofaverso. Valeu demais. Semana que vem não tem episódio novo, teremos umas pequenas férias, mas em 2024 nos encontraremos por aqui nesse mesmo feed e nesse mesmo podcast, certo, galera? Certo.
É isso aí, valeu. Ah, eu adorei esse finalzinho a la Chaves. Obrigado. Até mais, cara. E boas festas pra quem curte e pra quem não curte também.